Olá, queridos, boa tarde. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre substrato. O que é o substrato? É a mistura que você coloca nas suas plantinhas. Esse aqui é o meu substrato, tá? É o que eu utilizo aqui com as minhas plantinhas. As minhas plantinhas são as compactas, né? Plantas gorduchinhas que eu chamo, tá? Carinhosamente eu as chamo de gorduchinhas. E tanto faz também para as gibifloras, para os cactos e para as RDs, que são rosas do deserto. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma medida, tá? O que é uma medida? Uma medida é uma coisa que você vai pegar aí, tá? E você vai utilizar a medida tudo para a mesma coisa, igual fazer um bolo. Então, aqui eu tenho, ó, uma medida de terra vegetal, uma medida de pó de coco, uma medida de casca de arroz carbonizada, uma medida de perlita e 2 medidas de carvão picadinho, tá? O carvão, você vê aqui que ele nem tá aparecendo nessa mistura, né? Eles são pedacinhos bem pequenininhos, já compro eles assim, certo? E aí você, ainda nessa mistura aqui, que deve ter mais ou menos uns 4 litros, eu coloco uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa de terra de atomácia, uma colherzinha de café do enraizador Rutex, uma colher de sopa de torta de mamona e uma colher de sopa de farinha de osso. Aí eu misturo muito bem, certo? Misturo, no caso aqui já tá misturado, e aí ela fica bem soltinha, tá? É uma terra que, se chover a semana inteira, ela não vai parar no seu vaso, não vai parar no vaso das menininhas onde elas estão plantadas, então a saúde delas não vai ficar comprometida, pelo menos para mim aqui no meu cultivo, tá? É um substrato que você pode apertar com toda a sua força aqui e ele não vai ficar, ele não vai virar uma bolota, ele vai ficar soltinho. Então, esse substrato você pode usar sem medo, tá? Na sua plantinha. Ah, mas esse substrato aqui é um substrato que serve para todo mundo? Queridos, não sei, tá? Eu fiz várias experiências aqui no meu cultivo. Utilizei substratos mais secos, eu utilizei substratos mais compactos, com mais terras, tá? Mas para mim não deu certo. O que deu certo foi esse substrato aqui, tá bom? Então, assim, eu não posso te dizer se esse substrato vai servir para o seu cultivo. Ele serve para o meu cultivo. Então, assim, você tem que ver se chove muito, tá? Na sua cidade, aí é onde você está, ou se chove pouco, tá? Então você vai adicionar mais terra. Se, por exemplo, você faz um cultivo a céu aberto, você vai se utilizar de um substrato talvez um pouco mais seco do que esse ainda, ou dependendo de onde você estiver, tá? O substrato não vai dar certo com você. Então, o que você tem que reparar é se as suas plantinhas estão se desenvolvendo muito bem e se elas não estão com terra, com água parada nos buraquinhos do vaso, isso não está afetando as raizinhas da planta, tá bom? Porque se a água ficar parada muito tempo na plantinha, nas raizinhas dela ou nas folhinhas dela, elas vão apodrecer e você vai perder a sua plantinha, ok? Então, fica a dica para vocês aí de como eu faço, tá? Vocês estão vendo que tem umas raizinhas aqui, mas na hora que eu for plantar, eu também retiro essas raizinhas e
Fica a dica, então, para vocês, tá? Do substrato, a mistura que eu utilizo aqui para fazer as minhas suculentinhas ficarem bem bonitas e bem coloridas, tá? Um beijão para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo.